Meus irmãos, o texto de Tiago aqui, ele nos auxilia nessa manhã, né? Tratar um pouquinho sobre a oração. Tiago tratou muito sobre a questão das obras. Ele teve até uma certa dificuldade em entrar no cano bíblico por essa questão, porque uma vez que o apóstolo Paulo tratou sobre a inconstância, a insuficiência das obras para nos salvar, Tiago trata exatamente das obras. Porém, Tiago ele traz uma perspectiva de que a salvação ela é acompanhada das obras. E aqui Tiago fala a respeito das provações, traz um pouquinho sobre a oração em outros textos mais para frente. Nós vamos acompanhar ao longo da lição. Ele traz um pouquinho mais, fala um pouco mais sobre os benefícios de se estar orando a Deus, de estar buscando ao Senhor. E aqui ele clama ao seu povo, essa carta direcionada aqui, para que o pessoal peça a Deus sabedoria, e sabedoria essa para lidar com as demais diversas situações e até mesmo para orar a Deus da melhor forma possível. Eu gostaria de iniciar essa lição com uma pergunta. Qual a minha dificuldade, qual a maior dificuldade na minha vida cristã? Estava conversando isso essa semana com Pedro Paulo, estava conversando também com a minha esposa aqui, Thalita. Qual a minha maior dificuldade? Qual a dificuldade de vocês na vida cristã? Será que é o pecado? A vida de devocional, seja de leitura bíblica, a vida de oração, servir na comunidade em que eu estou inserido, na igreja, no caso, testemunhar fora da igreja. Enquanto cristão, qual que é a minha maior dificuldade? Esteja pensando. E eu escutei a última mensagem do pastor Nélio, ele falou muito sobre a batalha. E por isso eu trouxe essa perspectiva da batalha da oração. E trazendo sobre oração. O que te impede de orar? Qual que é o maior obstáculo hoje que se põe entre você e Deus? E depois, aí eu gostaria da participação de vocês, seja digitando ou seja falando. Primeiro, o que me impede de orar e o que me motiva mais a orar? Ontem eu conversei com alguns amigos, com algumas pessoas, troquei muita ideia aqui com a Thalita. O que me faz me distanciar da oração e o que me leva a orar mais? Na opinião de vocês aí. Eu vou começar aí, vocês vão pensando aí, conto com a participação. Eu coloquei aqui que falta de vontade mesmo. É o que me impede de orar muitas das vezes, meu pecado também. Às vezes a gente se sente inadequado para acessar a presença de Deus, né? A gente se sente inadequado para ir até Deus pedir alguma coisa. E eu, particularmente, coloquei que o que me motiva a orar é uma oração respondida, seja a minha ou testemunho que alguém alcançou, alguma bênção, alcançou o favor de Deus através da oração. Eu coloquei aqui também, quando leio mais a Bíblia ela é um desses meios de graça que me liga a Deus, a palavra dele, a palavra que ele deixou para mim. Eu me sinto mais assim motivado, por assim dizer, a orar. E quando também eu lembro daquilo que Deus já fez na minha vida, uma bênção passada. Thalita colocou aqui que a maior dificuldade dela, anotei aqui, é a procrastinação. Será que mais alguém sofre disso? Ela colocou aqui também a correria do dia a dia. E ela colocou que aquilo que nos motiva a orar é saber minha dependência de Deus e acreditar no poder da oração. Mais alguém pode estar trazendo para a gente o que me motiva e o que me impede de estar orando, de estar buscando ao Senhor? Como que vocês têm trago isso aí? Como que vocês Fala, lidam com Rian, isso? bom dia. Bom Bom dia a dia, Pedro todos Paulo. aí. Justamente essa semana a gente teve aí, né, a oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre isso e engajando no que você começou. Falo assim por mim, né? Acredito que todos nós aqui travamos as nossas próprias batalhas, travamos aí com as nossas dificuldades.
Eu vejo muito, Rian, o seguinte, né? Hoje nós estamos no mundo de milhões e milhões de informações, de informativos, e isso faz com que o nosso cérebro ou a nossa postura ela não pare, né? A gente está pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Eu me vejo muitas vezes começando a orar, estabelecendo aquele momento para conversar com Deus, mas rapidamente vem pensamentos sobre o meu trabalho, ou sobre algo que eu tenho que fazer, ou sobre minha casa ao mesmo tempo, e aquilo acaba me tirando muito foco. Eu vejo hoje essa certa dificuldade de realmente ter um foco, tá? De naquele momento que eu estou orando, realmente ser uma oração, e não ser apenas uma obrigação. O que eu quero dizer é isso. Muitas das vezes, será que nós estamos orando, separando aquele momento para conversar apenas com Deus, ou nós estamos seguindo um ritual? Um ritual de que todos os dias, de 7 às 8, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, e vou só ler, ou vou só orar, ou realmente eu separei aquele momento para se relacionar, né? Porque eu acredito que existem aí, né, 3 meios necessários para a gente buscar a face de Deus e aprender com Ele, que é orando, lendo a palavra e jejuando, né? Mas é muito do qual é a finalidade, né? E se realmente, de fato, você está de todo o coração. Então é uma batalha que eu tenho travado comigo, de eu ter o meu foco, tá? Do meu pensamento para Cristo. Não, aquele momento eu vou orar realmente. Eu vou orar realmente e aquele momento eu quero falar com Deus, eu quero ouvir a palavra dele. Então um pouco disso aí. Valeu. Amém. Estou lendo aqui, a Tainara colocou aqui, as provações me motivam a orar mais. Muito bom. Aliás, as provações, pessoal, acredito que é algo comum a todos nós, né? Nos momentos de privações, nos momentos de maior dificuldade, das notícias negativas, nós somos impelidos, motivados a orar e buscar as respostas do Senhor, né? Acredito que esses dias, por exemplo, de pandemia, de grandes incertezas na área econômica, na área da saúde, pelo menos a igreja ela tem que estar aos pés do Senhor, buscando a resposta do Senhor, qual o caminho, qual a solução. Acredito que os crentes têm usado sim esse momento para orar mais. O Jade colocou aqui que o que impede ele ou nós são as desculpas, né? O tempo, o trabalho, a nossa rotina. E o que nos motiva são nossas necessidades também. Concordou com a Tainara, colocou que somos pedintes, né? Por natureza. O Gabriel colocou que o ganho espiritual nas provações são enormes. Então, com certeza, as provações ela tem esse condão aí de nos levar, nos conduzir até a presença do Senhor. Ontem eu estava conversando com muita gente e hoje o nosso enfoque vai ser nisso, naquilo que se coloca entre nós e Deus, não naquilo que nos motiva, mas muito mais detectar o que tem impedido a nós de irmos até a presença do Senhor, de orarmos ao Senhor. Já de ontem, conversando com ele, ele falou que orar é simples, a oração é simples. Você pode fazer em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, ou seja, dos benefícios da oração é que você pode fazer indo para o trabalho, no trem, no metrô, no ônibus, no seu carro, andando. Lembro muito que o pastor Nélio comenta muito que em muitos momentos, às vezes, ele ia para caminhar, né? Fazia as suas caminhadas e ali ele orava a Deus. Então, a oração é isso, nós podemos fazer em qualquer lugar e em qualquer momento. Então, o objetivo hoje dessa lição, parece que às vezes é até batido falar sobre a oração, mas pelo menos todos os crentes têm essa dificuldade de orar, de entrar no quarto secreto e de buscar ao Senhor. Então, o objetivo é isso, é priorizar esse momento, é conscientizar e orar mais. Para quem tem orado pouco, orar mais, e para quem ainda não começou, poder começar do zero as nossas orações aí e entrarmos dentro dessa rotina. O primeiro obstáculo que eu coloquei que se coloca entre nós e Deus, muitas das vezes, é o nosso próprio egoísmo. Abram aí Tiago 4, versículo 2 e 3. Tiago, capítulo 4, os versos 2 e 3. Vou ler aqui para ganhar tempo.
Cobiçais, nada tendes, matais, invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Que Tiago está trazendo um dos motivos, falando um pouco sobre a oração, por que nós oramos e nós não obtemos. O primeiro ponto é porque ele fala que é a nossa corrupção humana, né? A nossa avareza, o nosso egoísmo. Ele traz aqui a nossa cobiça, esses pecados que nós herdamos aí, que nós praticamos e que nós invejamos uns aos outros, nós matamos uns aos outros, nós estamos fazendo guerra. Nós vamos colocar, daqui a pouco, falar um pouco sobre essa parte relacional, que é também uma parte que se coloca como um impedimento diante de nós e Deus. E depois ele fala, primeiro por conta disso, e depois porque quando vocês pedem, quando vocês vão à presença de Deus, vocês vão com os motivos errados, vocês vão com as motivações erradas. Vocês vão, na verdade, para pedir para vocês mesmos. Vocês são egoístas, vocês vão pedir para os seus próprios prazeres, né? Na verdade, quando, não sei se vocês se lembram, quando aparece na palavra, a palavrinha concupiscência, né? Essa palavrinha estranha, é exatamente isso, essa inclinação desenfreada aos prazeres. E aqui a gente se lembra, uma vez eu trouxe os princípios da oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, dentro do Sermão do Monte. Jesus, quando nos ensina a orar, se vocês forem perceber os princípios dentro daquela oração ali, ele traz a questão do louvor, ele traz a questão da ação de graça, ele traz a questão da confissão e, por fim, da súplica. Tem uma estrutura. Ali Jesus ele ora pelo nome de Deus, o nome, a glória dele seja vista, seja exaltada. Ele ora pelo reino, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E nós, muitas das vezes, como o Jade disse, nós somos pedintes, né? Por natureza. Então, o primeiro ponto é esse. Acredito que o nosso egoísmo, ele se coloca diante de nós e diante de Deus. O segundo ponto, o nosso pecado. Às vezes o pecado, ontem eu estava conversando com um amigo lá da igreja, e ele falou isso, que às vezes ele se sente impedido pelo pecado. Muitas das vezes ele acaba de pecar ou comete algum erro, algum desvio. Ele fala que aquilo ali se coloca entre ele e Deus e ele não consegue estar orando. Ele se sente envergonhado para ir até a presença de Deus. Abram em Isaías 59, lá no Velho Testamento, Isaías 59, os 3 primeiros versos. Aquilo que se coloca entre nós e Deus também, pecado. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, o vosso pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere mentiras, né? Olha só, o pecado sempre está se colocando entre nós e Deus. Então, se por um lado, o nosso egoísmo, né, a nossa natureza, muitas das vezes estarmos pedindo até coisas que são válidas, né, mas que são próprias só para nós, que vai só abençoar nós mesmos, por outro, o pecado também. Isso que a Thaís colocou aqui é simples. Se Deus não é prioridade na sua vida, tudo impedirá de orar. Verdade, isso também é uma outra barreira, né, Thaís? A questão das prioridades, né? Tempo e prioridade. Cada um tem a sua, mas com certeza são barreiras que se põem diante de nós. Eu usei 2 livros, um desses, até indico para vocês, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Eu vou ler um trecho que fala sobre essa questão do pecado, que eu achei aqui. Deixa eu ler rapidamente para vocês, reforçando o que Isaías fala. Ele fala aqui, se você está permitindo que pecados permaneçam em sua vida, não gaste fôlego em oração.
a não ser que seja oração de confissão. Receba o perdão de Deus, e então você será ouvido quando derramar o coração perante Ele. Pessoal, exatamente essa concepção. Por isso que dentro da oração do Pai Nosso, ela tem essa questão da confissão. Perdoe as nossas dívidas, né? O salmista também fala que confessei-te o meu pecado e não ocultei. Nós vamos olhar ao longo da palavra de Deus, os escritores dando um enfoque nessa questão da oração de confissão, aquela oração de derramar-se perante Deus. Então, de forma bem rápida, pode falar. Depois eu quero já. dar uma parte do livro aqui também, mas pode concluir, fala disso, do pecado. Então, pode ficar com o seu microfone, que é basicamente isso, para dar tempo de passar pelos outros tópicos. O pecado é simples. Muitas vezes nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, mas nós não estamos, até dentro do que o Daniel falou em uma das lições, trazendo essa questão da solitude, ficar sozinho, de avaliar as nossas vidas, né, de fazer conforme Paulo nos orienta, examinar a si mesmo e ver se tem alguma coisa que está se colocando diante de nós e Deus, algum pecado que não foi confessado ou algum pecado que não foi deixado. E fazer primeiramente essa oração de confissão para posteriormente poder invocar ao Senhor, poder trazer para Ele os nossos medos, nossos anseios e as nossas ansiedades. Pode falar, Jardim. Fala assim, confessar nossos pecados diante de Deus é certamente dizer-lhe o que Ele sabe muito melhor que nós. Só essa frase. Qual livro, Jade? É do C.S. Lewis, eu estou escrevendo aí no chat, Cartas a Malcolm. Daqui a pouco eu ponho. Sim, beleza. Rian, pode falar, Gabriel. Eu acho interessante, cara, a gente tem em mente também que a nossa natureza, ela sempre vai nos afastar desses momentos, né? A nossa natureza nunca vai nos conduzir a estar ali orando, a estar lendo a palavra, a estar nessa busca espiritual. Então, eu acho que é uma disciplina mesmo, sabe? É uma disciplina que a gente tem que nos colocar debaixo dela. E sobre o pecado, eu acho que quem nunca cometeu um pecado e sentiu culpa, né, de diante de Deus em oração. Então, assim, talvez uma coisa que tira muita gente de estar orando mais é por ter um sentimento de culpa. E aí vale a gente lembrar que Jesus morre na cruz e Jesus, né, ele tira essa culpa do pecado sobre a gente, né, sobre aquele que crê. Então agora eu tenho livre acesso a Deus. Então, independente se eu errei, se eu cometi pecado ou não, eu tenho que ir diante de Deus, né? Seja, né, igual foi dito aí inicialmente, confessando o meu pecado, mas sabendo que Ele está de braço aberto para me acolher ali, né? Aquele que crê. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas elas deixam de orar com o pensamento assim: eu tenho que consertar minha vida primeiro, para depois eu poder buscar a Deus. Mas, na verdade, não. Você vai consertar a sua vida estando ali diante de Deus, né? Pedindo perdão a Ele, né? Por meio da oração. E dentro disso aí, ô Gabriel, eu estava conversando ontem, até com o Rodrigo, da igreja, Rodrigo da Priscila, ele falou que exatamente isso. Eu estava falando com ele que muitas das vezes nós estamos com o nosso foco errado na oração. Nós estamos indo diante de Deus dentro daquele conceito de meritocracia, baseado nos nossos méritos, né? Naquilo que eu faço, no meu merecimento. E a gente entende que a vida cristã, do início ao fim, é graça. Não tem nada que a gente faça que faça com que Deus nos ame mais ou nos ame menos, e não tem nada que a gente ganhe por merecimento. Então, nós, como escritor de Hebreus, eu esqueci de gravar o texto aqui, depois eu mando, ele fala isso: quando nós entramos na presença de Deus, é pelos méritos de Cristo. A parte significativa na crucificação é essa, é quando o véu do templo ali se rasga, né? E é por isso que muitos teólogos ao longo da história da igreja defenderam o sacerdócio de todos os crentes. O que é isso? Agora todos os crentes têm livre acesso à presença de Deus e baseado nos méritos
de Cristo. Achei interessante, Gabriel, você trouxe aí a respeito da disciplina. Ontem eu conversando com o Janirim, não sei se ele está acompanhando a live aí, tinha visto ele aqui, ele falou que uma das barreiras que se coloca entre nós e Deus é a preguiça. Eu achei fantástico o que ele trouxe. Eu grifei aqui, eu anotei, vou escrever aqui, vou ler aqui o que ele falou. Que a preguiça é um sentimento que cresce como uma erva daninha, que se não for tratado vai prejudicar outras atividades espirituais, como a leitura bíblica, leitura de livros, enfim, a oração, a preguiça. Só que ele colocou aqui um outro ponto muito interessante, uma perspectiva que eu nunca tinha pensado, que o Senhor nos deu um mecanismo de defesa para combater a preguiça. Qual? Só que a gente ignora esse mecanismo, como ele diz. Só que ele falou que é muito real. Qual que é esse mecanismo? A rotina. Então, é por isso que uma das coisas que pelo menos eu tenho tentado fazer é criar uma rotina, colocar a oração como parte vital das minhas atividades diárias, né? Tenho separado horário e local, criar um ambiente. Depois eu vou até compartilhar, Gabriel, aquele fundo musical que eu passei para você, que a gente às vezes coloca um fundo musical, e criar todo um ambiente mesmo para esse momento com Deus. Agora, se vai durar 1 hora, se vai durar 10 minutos, 5 minutos, isso aí vai depender de cada um, mas que seja um momento, né, seu para com Deus, que seja uma rotina estabelecido. Então, eu acho que o John Piper fala isso, que muitas das nossas orações fracassam antes de acontecer. Por quê? A gente fica na correria do dia a dia, a gente fica nesse corre-corre e acabamos não priorizando essa questão da rotina, da oração. Então, acho que isso é extremamente importante. Pedro Paulo colocou aqui, precisa ser um momento exclusivo. Exatamente. Então, é só estipular isso, criar um ambiente. Eu costumo pensar que, quando eu vou jogar bola, por exemplo, ou para quem gosta de pescar, tem toda uma preparação antes, né? Você prepara ali a chuteira, ou prepara a linha, a isca, tem toda uma expectativa que você nutre antes, ou quando você vai fazer um passeio, quando vai à praia, ou algum outro lugar, tem todo um preparo para aquilo. Eu acredito que a oração é da mesma forma, né? Você cria um ambiente ali que te deixa mais confortável para ir à presença de Deus. Criar esse ambiente é realmente um bom método, Pedro Paulo está colocando aqui. Pessoal, partindo desse, se vocês quiserem comentar, podem ir comentando, eu estou acompanhando aqui os comentários, ou interromper aí e pelo áudio. Outro quesito, pessoal, que eu tenho percebido e está dentro da oração do Pai Nosso, é os nossos relacionamentos em conflito, ou a falta de perdão mesmo. Às vezes nós queremos ir até Deus sem consertar algumas questões. Está dentro dessa questão do pecado, nós queremos, em conflito com o próximo, em conflito com as muitas pessoas, irmos até Deus. Então, é como se fosse uma brecha que nós criamos, nós estamos dando brecha, e isso impede com que a gente ore. Basta a gente lembrar que na oração que foi ensinada por Jesus, ele traz essa condicional. Ele ora a Deus pedindo que o Senhor, Deus perdoa ele, assim como ele perdoa aqueles a quem também lhe ofende. Então, acredito que essa é uma das grandes barreiras, né, que nós, quanto cristãos, temos e que muitas vezes se coloca entre nós e a nossa oração, que é os nossos relacionamentos, né? Inclusive, Jesus também orienta até mesmo a questão da oferta, que não pode receber nem mesmo as nossas ofertas, né? Qual que é a orientação? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, que você deixa a oferta ali, pertinho do altar ali, vai lá, se reconcilie com o seu irmão, depois você volta e cultue ao Senhor. Então, nós percebemos que esses relacionamentos quebrados ou em conflitos, eles precisam ser resolvidos para que a gente possa ir até a presença de Deus, né? É algo até contralógico, uma vez que Ele nos perdoou de uma dívida impagável que nós não tínhamos como pagar, que é uma parábola que trata disso, né? Nada mais justo do que a gente perdoar aqueles que têm dívidas tão pequenas conosco, né? Antes de irmos até Ele, pedirmos alguma coisa, né? Ou mesmo perdão que seja. Outro ponto, pessoal, para avançarmos aí,
a nossa fé é enfraquecida mesmo. E como que nós distanciamos de Deus? Nesse livro, Ocupado Demais para Deixar de Orar, o autor trouxe isso, que ele era uma pessoa, e às vezes pode se familiarizar com muitos de nós, que orava, tinha uma vida de oração bacana, mas que ele nem sabe por que ele foi se distanciando. Ele foi abandonando o lugar secreto da oração. Ele fala que um dos grandes fatores, eu coloquei aqui, é o esquecimento. Esquecer aquilo que Deus fez, esquecer aquilo que Deus fez por nós, pelo outro, nas nossas vidas. O esquecimento, ele é um grande vilão nas nossas vidas, né? Ou a ingratidão. Jesus contou a parábola daqueles 10 leprosos que receberam a dádiva do Senhor, da cura, mas apenas 10% voltou para agradecer. O esquecimento, ela vai enfraquecendo a nossa fé. Abra aí no Salmo 78. Salmo 78, os versos 34 e 35. Tinha vários versículos, pessoal. Hoje eu enxuguei um pouquinho por essa questão do tempo nosso aí. Salmo 78, 34 e 35 os versos. Vou ler aqui. Quando os fazia morrer, então buscavam, arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Aqui, pessoal, uma questão que vocês forem observar em várias orações no Velho e Antigo Testamento, traz essa concepção, que o povo lembra os feitos do Senhor no deserto, né? Como o Senhor tirou o povo de Israel com mãos fortes, conduziu eles por aquele deserto. Várias orações, se você for ler o livro de Jonas, quando Jonas está em apuros também, ele ora ali do ventre do peixe, ele pede que o Senhor se lembre da sua misericórdia, ele relembra os feitos do Senhor. E aqui eu estava lendo, tomando emprestadas as palavras do livro, ele fala que Deus, parece que é cíclico essa história do Antigo Testamento. Qual que é? Deus abençoa seus filhos e eles esquecem. Deus abençoa seus filhos e eles se esquecem. E isso vai se desenrolando pelo Antigo Testamento, e não só pelo Antigo Testamento, transportando para os nossos dias. Acredito que, pelo menos, uma experiência particular acontece muito comigo, de nós esquecermos aquilo que Deus faz por nós, nós esquecermos dos seus feitos, daquilo que Ele já realizou, que era impossível, que era difícil em nossas vidas. É por isso que em Filipenses... Pode falar, Jade. Só um adendo. E o contrário também disso que você falou é verdadeiro pelo texto que você leu, que quando Deus castigava, o povo se aproximava. Eu acho que, Sim. assim, por nós também é dessa forma. Igual a gente estava falando a questão de provações e tal, que nos aproximam, né? Momentos, assim, difíceis nos aproximam de Deus. Também é verdadeiro. Não só como, às vezes, para alguns, as bênçãos afasta a gente de Deus, o castigo também nos faz aproximar dele. Com certeza. E trazendo dentro desse conceito, olha o que Filipenses nos ensina, né, naquele texto, para a gente não andar ansioso, mas trazer as nossas orações ao Senhor. Olha um detalhe que passa despercebido. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. O que é essa ação de graça? É o ato de retornar e louvar a Deus pelo que Ele já fez. Não é isso? Às vezes é muito comum, vamos fazer um culto de ação de graça. Quando nós recebemos alguma bênção do Senhor, nós ficamos alegres e falamos, vamos fazer esse culto de ação de graças ao Senhor, louvando a Deus, engrandecendo pelo que Ele fez. Ele deu um grande livramento, ou concedeu isso, ou aquilo. Então, a ação de graça, ela fortalece a nossa fé. Ela é o antídoto também, Janirim, não contra a preguiça, mas contra o esquecimento, contra essa natureza que nós temos de nos esquecermos rapidamente daquilo que o Senhor já fez por nós. Então, Paulo, ao escrever aos Filipenses, parece que ele extrai da oração do Pai Nosso esses princípios, os princípios da oração, da súplica,
e da ação de graça também. E é um dever de casa que eu deixo aí para vocês, é o Salmo 106. Depois alguém digita aí, o Salmo 106, ele começa, aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por que ele começa falando isso? Aí ele vai lembrar os feitos que o Senhor fez ao povo de Israel. Então é um exercício muito bom nós trazermos isso à mente. E caminhando para o final, acredito que o nosso tempo já está quase se esgotando. Você lembra a sua última oração respondida? Vocês lembram? Vocês estão aqui? Traz à memória aí a última vez que o Senhor respondeu uma oração. Pode ser que tenha sido essa semana, mas pode ser que você não se lembre mais do último dia que Deus respondeu uma oração sua. E preciso falar que Deus está a todo momento respondendo as nossas orações. Muitas das vezes, não da forma que nós queremos, né? Tinha um amigo meu que falava que Deus pode responder com sim, não e espero. Espere, né? Então, assim, Deus está sempre respondendo as nossas orações. O problema é que não é sempre no nosso momento, no nosso tempo, né? Daniel, quando o anjo do Senhor vem até ele estava naqueles 21 dias ali de oração, o anjo fala para ele que Deus já havia ouvido a oração dele desde o primeiro dia que ele se colocou a orar. Mas por motivos espirituais, né, de uma guerra espiritual sendo travada, o anjo foi impedido de trazer a resposta. Qual foi a última oração que Deus respondeu? É interessante, importante trazermos isso à nossa mente, caminhando daqui para a aplicação, para fortalecer a nossa fé e para juntos estarmos melhorando a nossa vida de oração. E trazendo para a primeira aplicação, para terminarmos a lição, perseverar e nunca esmorecer. Em Lucas 18, Jesus contou uma parábola a fim de que os discípulos entendessem o valor da oração para que eles perseverassem e nunca esmorecessem. Ele conta ali a parábola do juiz iníquo, que a viúva estava diante dele dia após dia, falando, faça justiça, e aquele juiz, mesmo iníquo, resolve responder o pedido daquela viúva, e Jesus fala assim, olha, isso aí foi um juiz iníquo, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clama a Ele por justiça dia e noite? Ou seja, fervor na oração e regularidade. Aí entra a questão da disciplina, né, Gabriel? Da disciplina e da rotina. Nunca esmorecer. Segundo, a rotina, ela é uma aplicação que nós devemos ter no nosso caderninho. Eu lembro que quando eu vi um filme, deixo a dica aí para quem não assistiu ainda, Quarto de Guerra, fui tremendamente abençoado por aquele filme. Das personagens ali escrevia suas orações, escrevia, até para combater essa questão do esquecimento. Quarto de Guerra, um filmaço, vale a pena, ele é um pouquinho antigo, então acredito que muitos já tenham assistido. Dali por diante eu comecei a trabalhar isso, de escrever algumas orações, de criar essa rotina, criar um horário, um local, e que a oração seja parte das suas atividades. E por fim, considerar aquilo que Deus está se colocando, aquilo que está se colocando entre Deus e você. Você reflita depois dessa lição de hoje e faça a pergunta, o que está me impedindo de orar? Mais do que aquilo que me leva a orar, o que está me fazendo, o que está se colocando entre Deus e eu, entre eu e Deus? Será que é o pecado? Será que é o meu egoísmo? O que é? Será que é a falta de sabedoria que Tiago nos orienta aqui, né? Peça a Deus com sabedoria, não é verdade? Mais para frente, Tiago fala que a questão que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu me lembro que eu vi um comentarista bíblico falando que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por quê? Porque o justo ou servo de Deus sabe aquilo que pedir. Então isso foi brilhante. Pedir a Deus sabedoria para orarmos também. E considerar que pode ter alguma coisa se colocando entre Deus
e eu. Vou terminar lendo um trechinho desse outro livro que eu li, me abençoou muito, Orando Juntos. O privilégio de orar em nossos lares, comunidades e igreja. Compartilhar e encerrar com isso. Diz o seguinte, a conclusão do livro aqui, e eu termino com essa conclusão também. Irmãos e irmãs, nós marcamos até as reuniões de oração com as nossas muletas. Nós temos a dor de saber que nossa fé, nossa obediência e nossas orações não são o que deveriam ser. Mas enquanto caminhamos lentamente pelo corredor de todos os lados, vemos uma procissão de feridos chegando para orar. Nós nos juntamos a eles não porque somos saudáveis, mas porque somos doentes. Não porque somos ricos, mas porque somos pobres. Não porque somos poderosos, mas porque conhecemos aquele que é. Nós cocheamos juntos até a reunião de oração e descobrimos a alegria das alegrias, que o próprio Cristo estava nos esperando. O texto que ele deixa por final aqui é Mateus 18, 20. Vamos encerrar com esse texto. Ou seja, pessoal, o autor aqui reconhece que essa deficiência, por assim dizer, ela não é própria de uns ou de outros. Todos nós temos as nossas dificuldades e muitas das vezes vamos meio que manquejando mesmo para estarmos orando. É o texto que fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. O livro ele estimula a oração em conjunto, a oração em família, a oração em comunidade. Uma vez que nós estamos agora enclausurados aí pelo isolamento, eu acho que é um bom momento para acrescentarmos isso às nossas rotinas, a oração em conjunto com as nossas famílias, a oração em conjunto com os nossos amigos, a oração solitária também, entre nós e Deus, entrarmos no nosso quarto, no lugar secreto da oração e orarmos. Orarmos com vontade, orarmos sem vontade, simplesmente orar. O autor traz essa questão que muitas das vezes ele percebe que a oração dele era insípida, enfadonha e sem sentido. Às vezes as minhas também são. Às vezes eu me pego orando e no meio da oração eu percebo que eu já estou lá em Nárnia, mas eu volto para a minha oração e continuo ela, porque é a minha natureza. Eu estou lutando com ela, mas o melhor lugar de batalhar é no ambiente da oração. Que Deus nos abençoe. Querem falar alguma coisa, acrescentar? Que Deus nos conduza à oração, não é mesmo? Que Ele venha nos impelir mesmo a orarmos ao nosso quarto de guerra, para assim obtermos aí o favor do Senhor, para assim nos fortalecer, buscar a resposta do Senhor. Alguém quer comentar alguma coisa, seja aí no chat, seja falando? Oi, Ian. Pode falar, Gabriel. Eu acho que uma coisa interessante, a partir desta lição, é nós começarmos a colocar a oração realmente como uma disciplina, como algo a ser mais real assim na nossa vida, né? Porque se a gente for pensar, muitos de nós talvez só oramos, né? Aquelas orações que são assim verdadeiras repetições de palavras, né? Quando acordamos, quando vamos almoçar e antes de dormir. Então, eu acho que o desafio é realmente instituir momentos na nossa vida, no nosso dia, onde nós vamos parar para orar, para estar em comunhão com Deus, para estar exaltando o nome do Senhor, estar colocando os nossos pedidos diante dele, confessando nossos pecados, como a gente vê que Daniel fazia, né? Aqueles 3 momentos que ele tirava para estar em oração, com certeza eram momentos profundos dele ali com Deus. Então, eu acredito que seja um desafio para a gente aí nessa semana, tirar momentos para estar orando de verdade, né? Estar com a consciência, toda a mente ali cativa a Deus. Amém. Que Deus nos conduza aí, né, Gabriel? Agradecer a todos vocês que estiveram aqui, agradecer pela presença e estimular vocês a estarem orando e orando.
Que Deus nos abençoe. Muito obrigado mesmo. Não vou falar o nome que eu não estou conseguindo enxergar direitinho aqui, mas a cada um que esteve aqui, vamos para o nosso culto. Vou estar orando, encerrando, e que Deus nos abençoe nesse domingo. Com certeza, esse é mais um dia que o Senhor nos fez. Vamos nos alegrar nele. Eu estou aqui com a camisa da última campanha de missões, sem ser essa que nós estamos. Faça a terra se alegrar. Deus os abençoe. Senhor, te louvamos pelo privilégio de estarmos na sua presença. Nos ensine a orar, meu Pai. Nos ensine a combater a nossa preguiça, a nossa falta de vontade. Meu Pai, tudo aquilo que nos impede, o nosso pecado, tudo aquilo que nos impede a orarmos mais, estarmos buscando a Tua face, meu Pai, recebermos a recompensa da oração, que é o próprio Deus. Te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz, que o Senhor nos abençoe.